Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE, vai ser o único que eu vou já que o Flamengo jogou ontem, vai ser esse pós-jogo aí, e analisando essas notícias que tem Flamengo nesse site. Análise Flamengo consegue sair da boa marcação do Inter, mas chances perdidas custam vitória. Depois de ser surpreendido e ter dificuldade no primeiro Depois de ser surpreendido e ter dificuldade no primeiro tempo, o Rubro-Negro supera a ausência de meias e cria oportunidades suficientes para vencer, mas pega nas conclusões. Vamos lá. Primeiro, chances perdidas. O Flamengo criou, teve a oportunidade de fazer gols. O que eu analisei, minha opinião sobre isso, às vezes alguns jogadores foram fominhas, modo de dizer. Teve uma chance com o Luiz Araújo, que chutou de direita, chutou mal. O Alisson também teve umas duas oportunidades que chutou mal. O Henrique também teve um lance lá que dominou na grande área, bateu bem até, mas se ele rolasse pro De La Cruz, que vinha de frente, o zagueiro do Inter, no tipo de corpo, o De La Cruz poderia ter sofrido pênalti ou tibrado e feito o gol. E ele viu o chute, faltou mais parceria ali. Mas no fim, alguns erros, algumas fomeagens que custaram ao Flamengo perder 2 pontos de 3 disputados. Superar a ausência de meias. Esse ponto aí também, assim, tô com uma raiva de Felipe Luiz por isso. Assim, quem é o substituto do Arrascaeta, no meu pensar, é Matheus Gonçalves. É o meio cara criativo ali que pode dar um passe, quebrar a marcação no passe, no drible, numa jogada, na movimentação como meia. Aí o Arrascaeta se machuca. Vez postar um lugar outro, você tem que estar assim, oportunidade quando aparece oportunidade. E essa aparece a oportunidade. Quando ele entrou aberto pela direita. Aquele negócio, você tinha que colocar ele nesse jogo, nas oportunidades que vão aparecendo. Se ele não conseguir jogar um bom futebol, a torcida vai criticá-lo. Aí sim, no meio do ano, em julho, você já faz uma avaliação se precisa ou não de um substituto para Arrascaeta. Para mim, assim, fica evidente que precisa. Se você perde o Arrascaeta, quem vai colocar? Não pareceu ninguém. Jogou com 2 pontas, 2 atacantes enfiados, até que a estratégia é boa. Você põe 2 caras altos, 2 caras velozes, 2 caras para disputar a bola. Mas perdeu a criatividade. Aquele drible, o toque que quebra a marcação, faltou. Infelizmente faltou. E outra coisa que eu quero criticar nesse jogo, assim, o Flamengo voltou a treinar na terça ou na quarta, ou segunda, não lembro qual foi o dia certo, que ele voltou depois de ter descansado. Aí pega o Wesley, que jogou na seleção, pega o Alexandre, tá com a seleção, pega o Prata entrou no segundo tempo, o De La Cruz, que jogou da seleção e foi dispensado. Jogadores assim que tá um ganho técnico muito grande ao Flamengo, mas porém condição física muito baixa. Acabou o jogo, o De La Cruz com cãibra, o Wesley esgotado, o Alexandre para a zaga, mas foi ele porque machucou, mas não aguentava mais, por isso ele não colocou o Kepa, preferiu colocar o Alexandre e colocar o Ayrton Lucas, porque a lateral esquerda do Alexandre não ia aguentar, então puxou o Alexandre para a zaga, e também já tinha mais uma substituição. Acabou usando esses jogadores que fizeram lá uma boa partida, mas porém cansaram. No final, o Flamengo precisava vencer o jogo, não tinha mais fôlego. O que eu falei a semana toda,
O Daniel Salles ali, após no Gaúcho, tá experiente. O Wesley entrou assim, entrou, acho que até de Goianiense, eu me lembro na história. Ele tinha 17 anos, o Matheusinho não tava, o Baela não tava na seleção. O Wesley entrou, fez boa partida e aos poucos ganhou seu espaço. Acho que o Daniel Salles poderia entrar, ter começado com o Lucas, no lugar do De La Cruz, ter colocado o Alan Araújo, porque o início e o final do jogo são mais pesados. Se o Flamengo tivesse esse cara no banco, o Wesley, Alexandre e o De La Cruz, que estava na seleção, ia estar outro ritmo ao Flamengo no segundo tempo, quando o time do Inter já estava cansado, ia entrar com um figura a mais. Então, assim, é estratégia. E faltou isso. Você confia muito naqueles jogadores, mas ele poderia estar cansado como estava. Chegou no final do jogo, não tinha mais perna para atacar a pressão final. Se você colocava ele na reta final, o Flamengo ganharia um fôlego extra e poderia vencer a partida. Essa é a avaliação que eu faço. Felipe Luiz repete o que o Tite fez. O Tite fez muito isso, pegar os jogadores, poucos jogadores aqui que eu confio. Não é confiança, você é um treinador, você tem que treinar, você tem que amadurecer os atletas. É o caso do Daniel Salles, que entra um menino, é o caso do Matheus Gonçalves, você tinha que apostar nele, é o caso do Ayrton Lucas, que está mal, você tinha que apostar nele, para ver que com o ritmo de jogo esses caras recuperam o seu futebol e se firmam no Flamengo. Pelo menos essa análise eu faço, é esse pensamento que eu tenho. Cada um tem o seu. Felipe Luiz elogia a atuação e lamenta empate. E evita tema de seleção. Tem contato com o Flamengo. O técnico compara 1-1 com o Inter com a vitória no ano passado, jogando melhor do que no 3-2. Sim, caveada lá no estádio dele. Mas creio que ele deveria ter apostado um pouquinho mais em alguns jogadores. E sobre a atuação do Flamengo foi até boa. O Juninho teve oportunidade, vai ser lances para fazer jogo. O goleiro do Inter carrou muito bem, também dá parabéns para ele. Mas faltou, acho, postar alguns jogadores para não só início do ano, mas pro meio do ano, sei lá, no mercado europeu, trazer algum jogador que necessita para o Flamengo. Pelo menos essa é uma avaliação. E tem esquema tático, alteração tática, eu concordo, mas eu creio que deveria ter pensado em algo pro futuro, usando esses jogos comparativos. Que eu falei, para mim tem que ter 2 times. Então, se alguns jogadores do time A colocar aí, que é o time principal, não estão ali, entra com o time B. Se o Flamengo não tem jogador do time B, tem que ir no mercado procurar. E sobre a seleção, acho que ele poderia ter batido o martelo ali e falado: meu plano é Flamengo esse ano, não pensa na seleção, e deixa aí, tem contato com o Flamengo, mas contrato você pode pagar a multa e sair do Flamengo. Então ele deixou uma dúvida aí a painar. Poderia ter sido mais firme na declaração. Mas torço que ele fica um treinador excelente. O Flamengo tem feito um bom trabalho, tá invicto, só tem uma derrota desde que assumiu contra o Fluminense. Então ele tá lá, ele é outro patamar mesmo dentro do Flamengo. Não tô criticando ele não, é só um comentário sincero. Outra notícia do portal é Pedro perto de volta. Pedro é referência para atacante do Flamengo, é o 9 da nossa seleção. Juninho e Adriano se inspiram no centroavante que está em fase final de recuperação de lesão. A disputa, eu acho que o Juninho ficou um passo atrás. Eu vejo que ele fez boa partida. Tem aquele lance que saiu cagado o goleiro, ele deu toque, mas a bola pegou na tetinha de raspão no dedo do goleiro, foi suficiente para tirar a bola do gol. Bola mostrou que tem velocidade para sair na frente do zagueiro.
E é o que o Felipe vai trabalhando. Acho que treinador é isso, que treinar um atleta para você aquela função que o treinador viu, gostou na hora de contratar o jogador. Ver o potencial do jogador e explorar esse potencial. Então o Pedro é um cara completo, é um cara que faz falta sim, mas não pode ser o Gabigol do Flamengo. Coloquei assim, Gabigol porque Gabigol achava que ele é intocável. E não é. É um bom jogador, tem que mostrar sua qualidade. Mas o Flamengo não pode depender do Pedro, como é na seleção brasileira, depender do Neymar, Vinícius Júnior. Por isso que não vai pra frente. Futebol é coletivo, todo mundo tem que jogar um bom futebol. Mais uma do Portal G. Léo Pereira deixa o campo com muitas dores isso é avaliado pelo Flamengo. O zagueiro sofreu pancada no joelho esquerdo e começou o tratamento no banco de reserva. Essa pancada aí, quem joga futebol sabe que dói muito, incha, mas eu acho que não vai ser nada demais. É joelho com joelho, isso dói demais mesmo. O músculo, nossa, ele pegou bem cheio ali no músculo. Eu acho que é só uma dor, um inchaço. De repente ele retorna para a Libertadores, de repente precisa da semana só para a musculatura desinchar. Mas eu creio que não é nenhuma lesão séria, mas sim uma inchou, inchou o músculo do joelho, foi a pancada ali. Quem jogou futebol já tomou essa pancada e sabe que dói muito. Aí a última para fechar. Setor vazio no Maracanã vializa na estreia do Flamengo no Brasileiro em tenta. Empate 1-1 com o Inter na estreia do Brasileirão, teve público total de 48.452. Então, sobre isso aí, eu li a reportagem, acho que a estratégia do Flamengo é muito boa. Enche um setor, enche o outro, enche o outro, enche o outro. Por quê? Manutenção. Se você abre o Maracanã todo, uma parte tem muito público, a outra tem muito pouco público. Como fala, a manutenção, a limpeza, aquele setor, então a máquina é muito grande para limpar, cuidar, arrumar, ver as cadeias quebradas, consertar isso tudo. Então, um setor, outro setor, acho que está certinho, organizar, encher uma parte, enche outra. Eu acho que, sim, a ideia é boa. E a questão de os torcedores acostumar a comprar o ingresso mais cedo, antecipado. Isso aí ajuda muito a diretoria para você em arraquetação, saber trabalhar com esse dinheiro antes do tempo. Mas é isso. Essa é a análise que eu faço. Uma estratégia do Flamengo e eu gostei da ideia deles. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.